Bukele abre caminho para El Salvador no BRICS, surpreendendo o Ocidente com uma estratégia ousada. Enquanto Washington assiste atônito, uma robusta parceria com a Turquia nos portos salvadorenhos está criando uma nova rota que desafia o domínio do dólar e ameaça desestabilizar a influência dos Estados Unidos na região. Contornando sanções e a resistência ocidental, Bukele propõe ao BRICS um comércio baseado em criptomoedas, colocando o dólar em estado de alerta. El Salvador, um país que muitos consideravam sem futuro, agora inverte o jogo e desafia seus antigos opressores. Sob a liderança audaciosa de Nayib Bukele, o país está reformulando as bases do poder geopolítico global. De uma nação outrora irrelevante, El Salvador está emergindo como um protagonista em uma transformação que pode redesenhar as estruturas econômicas que o Ocidente controlou por décadas. Esta mudança, fortalecida por uma aliança estratégica com a Turquia e um crescente relacionamento com o BRICS, sinaliza um novo cenário global onde as potências tradicionais não podem mais descansar em seus louros. Com seu estilo resoluto e visão inovadora, Bukele não apenas propôs fazer de El Salvador um centro logístico regional, mas também vislumbrou um futuro onde o país se torna um ponto central na rede global do BRICS. A recente criação da Aliança Portuária do Pacífico, uma parceria mista lançada por Bukele, é um exemplo claro dessa transformação. Com um investimento que ultrapassa os 16 milhões de dólares, a empresa turca Yilport está comprometida em modernizar os portos de Acajutla e La Unión, localizados estrategicamente na costa do Pacífico. Esta colaboração não apenas revitalizará a infraestrutura portuária de El Salvador, mas também colocará o país no mapa como um centro logístico crucial para a região. Nos próximos 50 anos, esse investimento turco será a força que impulsionará El Salvador para uma nova era de prosperidade econômica, solidificando sua posição como um pilar no comércio internacional. Os números não mentem e as previsões são impressionantes. Na primeira fase do investimento, planejada para os próximos 5 anos, 709 milhões de dólares serão destinados à modernização dos cais e à aquisição de novos equipamentos. Isso permitirá aumentar a capacidade dos portos, passando de 500 para 875 mil contêineres e, eventualmente, atingindo 1.600.000 contêineres na fase subsequente. Esses números são uma resposta contundente para os céticos que duvidaram da capacidade de El Salvador de assumir um papel de liderança na região. Mas por que uma empresa turca decidiu investir tanto em El Salvador? A resposta está na visão compartilhada de ambos os governos de criar um corredor logístico que não só beneficia a América Central, mas também oferece uma alternativa estratégica ao domínio econômico ocidental. O porto de La Unión, localizado no estratégico Golfo de Fonseca, não está apenas próximo de Nicarágua e Honduras, mas também se conecta ao Canal Seco de Honduras até o Porto de Cortés, uma rota vital para o comércio na região. Esta localização privilegiada transforma El Salvador em um ponto de trânsito para mercadorias que circulam entre o Atlântico e o Pacífico, buscando rotas mais rápidas e eficientes. No entanto, a colaboração entre El Salvador e a Turquia é apenas o começo de um movimento muito mais amplo. Bukele, com sua habilidade em formar alianças estratégicas, colocou El Salvador no radar das potências emergentes, ao mesmo tempo em que fortalece laços com o BRICS, um bloco que desafia diretamente a supremacia ocidental. A proposta de El Salvador de utilizar criptomoedas no comércio internacional, especialmente com os países do BRICS, é uma jogada audaciosa que visa libertar o país da dependência do dólar americano. Esse movimento é tanto uma declaração de autonomia quanto um sinal de aproximação com nações que, assim como El Salvador, sofreram sob as políticas econômicas coercitivas do Ocidente. O contexto global em que essa iniciativa se insere é crucial. O BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem buscado alternativas ao sistema financeiro dominado pelo Ocidente. Enquanto as potências ocidentais tentam sufocar economias como a da Rússia, os países do BRICS têm respondido com uma cooperação mais estreita,
e a exploração de novas estratégias. Um exemplo claro disso é a legalização do uso de criptomoedas na Rússia para o comércio internacional, uma medida que entrará em vigor em setembro, reforçando esse esforço para superar a dependência do dólar. Da mesma forma, a proposta de El Salvador de adotar criptomoedas no comércio com o BRICS é vista por muitos como um ato corajoso em um mundo ainda pressionado pela influência ocidental. O primeiro secretário da Embaixada Russa na Nicarágua, Alexander Yukin, destacou as dificuldades de acordos bilaterais devido ao uso do dólar como moeda oficial em El Salvador. No entanto, a iniciativa salvadorenha pode facilitar uma cooperação mais profunda entre o BRICS e o pequeno país centro-americano, criando uma nova aliança que preocupa o Ocidente, que observa com apreensão o surgimento de novos caminhos fora de sua órbita. Enquanto isso, Bukele, com sua abordagem pragmática e notável habilidade para identificar e capitalizar oportunidades, continua avançando com determinação em direção a um futuro onde El Salvador deixará de ser um mero espectador no complexo jogo geopolítico internacional. O presidente não se contenta em apenas reagir aos eventos globais. Ao contrário, está moldando ativamente o papel de El Salvador no cenário mundial, garantindo que o país seja ouvido e respeitado nas discussões internacionais. Nesse contexto, o investimento turco nos portos salvadorenhos representa muito mais do que um simples projeto de infraestrutura. Trata-se de um componente essencial em uma estratégia abrangente que visa transformar El Salvador em um ponto de convergência vital para o comércio global. Com a modernização e expansão dos portos, El Salvador está posicionado para se tornar um elo crucial na cadeia logística que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, algo que poucos países na região podem oferecer. Essa transformação logística não só promete acelerar o desenvolvimento econômico interno, mas também elevará o perfil de El Salvador como um parceiro estratégico para as nações do BRICS e além. Além disso, a adoção de criptomoedas para facilitar o comércio internacional é uma medida audaciosa que reflete a disposição de Bukele em desafiar as normas estabelecidas e explorar novos caminhos para a prosperidade econômica. Ao buscar alternativas ao dólar como moeda padrão para transações globais, El Salvador não apenas se alinha com as tendências emergentes de descentralização financeira, mas também se posiciona como um líder inovador em um mercado global que está cada vez mais receptivo às criptomoedas. Esse movimento também sinaliza ao mundo que El Salvador está preparado para romper com as dependências históricas que limitaram seu crescimento, abrindo caminho para uma nova era de autonomia financeira e cooperação internacional. Estamos, portanto, testemunhando uma mudança de paradigma nas relações internacionais, onde as potências tradicionais estão sendo desafiadas por nações emergentes como El Salvador, que, sob a liderança visionária de Bukele, está se reinventando como um ator global de peso. A estratégia de Bukele não se limita à adesão ao BRICS. Ela abrange uma reestruturação mais ampla das alianças e parcerias que, até então, pareciam intocáveis. Ao redefinir o papel de El Salvador na geopolítica mundial, Bukele está demonstrando que mesmo países pequenos podem exercer uma influência desproporcional se tiverem a coragem e a visão para inovar e desafiar o status quo. Enquanto o Ocidente, com sua característica arrogância, continua a subestimar o impacto dessas mudanças, Bukele está orquestrando cuidadosamente uma série de movimentos que têm o potencial de reconfigurar o equilíbrio de poder global. O que antes era considerado impossível, um país pequeno como El Salvador desempenhando um papel central no cenário internacional, agora está se tornando realidade. À medida que Bukele avança com suas políticas ousadas e estratégicas, fica claro que El Salvador não será apenas mais um jogador no tabuleiro geopolítico, mas sim um protagonista capaz de influenciar os rumos das decisões globais. O mundo está prestes a testemunhar um xeque-mate político, onde El Salvador emerge como um inesperado e poderoso competidor.